Olá, esse é mais um Momento Psi e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o transtorno borderline de personalidade. Esse assunto desperta bastante interesse das pessoas em geral, porque quem convive com alguém que tem esse diagnóstico sabe o quanto é difícil entender e conviver com alguém que é border. O transtorno borderline de personalidade, ele geralmente é muito confundido com a bipolaridade, mas eles têm uma diferença em sua essência. A bipolaridade é um transtorno de humor. Tem muito a ver com as oscilações entre as crises de mania e depressão e com o excesso e a falta de energia. O transtorno borderline é de personalidade, então ele é constitutivo do sujeito. Ele acaba se constituindo na personalidade do sujeito que tem esse transtorno no decorrer de toda a sua vida. Começa ali na mais tenra infância e geralmente se define na adolescência e no início da vida adulta, com características muito específicas, pois são de personalidade. Geralmente a pessoa que sofre desse transtorno borderline é uma pessoa com muita rigidez em sua conduta e suas ideias. E por isso ela adoece e sofre muito facilmente. São pessoas que têm muita intensidade em tudo que vive, em tudo que sentem e nos seus pensamentos e sentimentos. E por isso acabam se tornando pessoas muito difíceis de conviver e de manejar no dia a dia, justamente por causa da sua rigidez. As pessoas que sofrem do transtorno borderline, elas não estão doentes e por isso não há cura para esse transtorno. Elas têm um quadro específico de características de personalidade que muitas vezes sim podem gerar sofrimento por serem disfuncionais e principalmente na área da socialização. Geralmente as pessoas que são border têm dificuldade na socialização, nos relacionamentos pessoais e muitas vezes até no trabalho, porque elas têm uma dificuldade muito grande em se frustrar, em ouvir nãos e principalmente com separações e lutos. As pessoas que apresentam o transtorno borderline de personalidade geralmente são bastante impulsivas e muito intensas. Parece que estão sempre à flor da pele. E muitas vezes os seus pensamentos estão distorcidos em relação à realidade. Mas é a partir desses pensamentos que essas pessoas tomam as suas atitudes e fazem julgamento em relação a outras pessoas e a muitas situações. Por isso que acaba se tornando muito difícil conviver com um borderline que não está sendo tratado nem com medicação nem com psicoterapia. Porque são pessoas que não se percebem com essas características disfuncionais. Elas acham que é assim mesmo, que está tudo bem e acaba ficando muito difícil de conviver com elas. São pessoas que quando estão em crise, que se sentem abandonadas por algum motivo, até porque o sentimento de vazio é muito típico do border, eles podem se tornar extremamente agressivos, tanto com os outros quanto consigo próprios. E as pessoas também que sofrem desse transtorno, muitas vezes têm ideações suicidas. Em razão desse vazio que eles têm internamente, geralmente o border ele se liga nas outras pessoas, nos seus relacionamentos, de um modo muito dependente, quase que numa relação simbiótica. E daí por isso tem muita dificuldade com os rompimentos. Muitas vezes entendendo que quando existe um rompimento a sua vida acabou. E aí sim a gente pode até ver muitas situações de crimes passionais que envolvem o borderline. O borderline, ele, como eu já disse anteriormente, ele pode cometer algo contra si próprio ou contra o outro se ele entende que foi abandonado. A sua impulsividade e a variação nas reações ela é muito intensa. Então eles vão de sentimentos de ódio muito intenso ao amor, e isso às vezes num curto espaço de tempo, justamente porque isso tem a ver com o tanto que eles estão frustrados com alguma situação, porque tem muita dificuldade de receber nãos e de reagir a situações frustrantes. Por isso é muito importante que a pessoa que sofre de transtorno borderline, ela receba ajuda, né? Que se você tem alguém conhecido, se você entende que tem algumas dessas características, que você busque ajuda, um diagnóstico acertado,
porque é muito sofrido para quem tem e também muito sofrido para quem convive, para quem ama, para quem tem alguém na família com o transtorno border. Geralmente, a tratativa mais correta é o tratamento combinado, né, que é feito com a medicação psiquiatra adequada para o transtorno border e a psicoterapia, que vai auxiliar então esse sujeito a ter mais autoconhecimento e a entender o quanto que é disfuncional muitos de seus comportamentos. Entender o tanto que está se afastando das pessoas, que está fazendo os outros sofrerem e que está se colocando em situações de sofrimento e de risco, que também é bem típico do border. Então, para isso é necessário autoconhecimento, uma autoconsciência, para que se desenvolva o autocontrole de suas atitudes. E também para que se trabalhe os pensamentos distorcidos, que no border são bem comuns, né? Que se trabalhe as questões de realidade em suas vidas. Bem, esse então foi mais um Momento Psi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam então, se tiverem gostado, de curtir, de compartilhar. E se quiserem comentar também ou fazer algumas perguntas, em seguida eu respondo. Um grande abraço a todas e a todos e até a próxima semana.